Boa tarde. Hoje estamos aqui para fazer esse rito em memória do nosso pai, que nos deixou nesse plano terreno há exatos 2 meses. Muita saudade dele, né? Muita saudade do seu Alberto, do pai do Cláudio, da Daniele, do Marcelo, da Ellen, do avô do Lucas, do Pedro, da Beatriz, do Benjamin, da Sofia, da Yara, da Valentina. Então, hoje a gente, em homenagem a ele, né, a esse momento que infelizmente nós passamos há 2 meses, então hoje a gente veio lembrar do seu Alberto. Então, com a palavra, nós temos assim a grata alegria de Teodoro Vandil, que vai nos guiar nesse momento. Então, boa tarde. Saudações, professora Daniele, professor Marcelo, e a todos os membros da família, irmãos, irmãs, sobrinhos, netos de Alberto Bezerra, com a nossa solidariedade, nossa fraternidade nesse momento de luto, completando 2 meses de falecimento dele. Iniciemos este ofício em memória de Alberto Bezerra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lava-me de toda maldade e limpa-me do meu pecado. E o povo diria: dá-me novamente a alegria da tua salvação e faze que o meu espírito seja obediente. E no momento de prece, de introspecção, sempre tendo a memória de Alberto Bezerra, dizemos: amados irmãos, amadas irmãs em Cristo, aqui na presença de Deus que nunca se afasta de nós, em silêncio e com humildes e sinceras orações, confessemos os nossos pecados cometidos das relações que muitas vezes construímos uns com os outros, umas com as outras, de maneira que obtenhamos perdão e alívio por sua infinita bondade e misericórdia e nos sintamos plenamente reconciliados com Ele. Tem misericórdia de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as nossas transgressões, segundo a multidão de tuas misericórdias. Lava-nos completamente de nossa iniquidade e purifica-nos de nosso pecado. Cria em nós um espírito reto e justo. Já rezou o salmista. Haverá, então, a leitura do Salmo, nesse momento, pelo filho Marcelo Bezerra. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam.
Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. E a continuidade do Salmo: unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Tivemos um probleminha técnico. Já concluí o Salmo. É. Dani, palavra de Deus. Daniele caiu. Agora é o momento da leitura da palavra de Deus. Está com o microfone fechado. A palavra de Deus, escrita no Evangelho de João, capítulo 14. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não for assim, e eu vos teria dito, pois vos preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. E vós conheceis o caminho para ir aonde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhes respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Graças Amém. a Deus. Marcelo. Eu queria fazer uma pequena reflexão a todos que nos escutam com relação ao valor da vida, né, e o valor do exemplo também. É bem verdade que na vida da gente, a gente vai passando por diferentes fases, né? E essas fases vão fazendo com que a gente vá se reconstruindo a cada dia. Então, falar do meu pai, do nosso pai, né? do avô, do cunhado, né? E do parente, do amigo, é falar um pouco disso, né? De uma pessoa que, ao longo de sua vida, dos seus quase 82 anos, ele conseguiu ter uma série de pequenas mudanças na sua vida que foram muito interessantes e muito marcantes. Nós tivemos a oportunidade de conviver com o pai num determinado momento, num determinado contexto, que se sacrificou bastante, né, para tentar criar os filhos, inclusive numa região de conflito, né, numa região que a gente morava de conflito, e que conseguiu
fazer com que a gente, cada um dos filhos, conseguisse achar um rumo, né, sempre dentro da retidão, que é uma característica muito marcante dele. Depois de um determinado período da sua vida, ele passou a assumir algumas novas posturas de vida que foram muito próprias dele, mas ele nunca deixou de ser aquela pessoa bem-humorada, né? Muito pelo contrário, ele sempre foi um exemplo daquela pessoa que falava pouco, mas quando falava dava uma opinião certeira, né? Um comentário até por muitas vezes engraçado. Já nos últimos 20 anos, ele passou, né, a ter um novo olhar, né? Um olhar novamente de pai. Ele já sentia que já havia criado seus filhos mais velhos e passou a ter uma nova, e veio, né, na sua vida uma nova filha, né, que é a nossa irmã Ellen. Então, esse ser, ele foi passando por diferentes fases e agora, já próximo, né, ao fim da sua vida terrena, ele marcou bastante, né, pela sua memória e pela sua capacidade de observação. E foi muito interessante esse convívio e esses últimos dias, meses, anos que a gente teve, porque ele deixou, de fato, uma série de observações sobre a sua vida, sobre a sua existência, que foram muito interessantes e, particularmente, serviu a cada um dos filhos de reflexão. Então, eu gostaria de finalizar essas palavras, lembrando que o seu Alberto sempre vai ficar na nossa memória, né? Ele sempre vai ficar no nosso coração e sempre estará nos acompanhando, né, como um ser atento que sempre foi aos seus. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão e que ele esteja sempre ao nosso lado. Muito obrigado a todos. E eu gostaria de compartilhar e registrar com vocês algumas palavras desse trecho, essa perícope do Evangelho que a professora Daniele leu. Esse trecho se encontra num bloco do Evangelho de João, que vai do capítulo 13 ao capítulo 17, que se chama de bloco do cenáculo, que foi aquele momento em que Jesus, acuado pelo Império Romano, pelos fariseus, sacerdotes, saduceus, funcionários do templo, se refugiou no cenáculo, nos arredores de Jerusalém, reunido com seus discípulos. E sabia-se que o seu fim era para daí algumas horas, alguns dias. E ele percebeu o abatimento dos seus discípulos, da sua comunidade. E São João, ao escrever, ao recolher esta experiência de Jesus no cenáculo, na despedida dos discípulos, quis colocar no seu evangelho, já no final, ou até passando do primeiro século da sua comunidade, essa experiência do Jesus que compartilha solidariedade a partir da fé. Jesus que olha para cada um dos seus discípulos, e esse capítulo aqui vem logo após o momento que Jesus lavou os pés dos discípulos, olhando para cada um, sentindo cada um, sensível a cada um, e agora ele, de pé, depois de ter lavado os pés dos discípulos, diz isso, exatamente isso. Não se turbe o vosso coração. E este verbo turbar
Quer dizer, não se feche o vosso coração, os vossos sentimentos, as vossas emoções, a vossa alma, o vosso subjetivo, uma tolda. Não se encerre aí, mas se abra o vosso coração, se abra o vosso interior por uma ponte que se chama de fé. Crede em Deus, crede também em mim. Então, o que mais consola, o que mais marcou São João ao transcrever essa experiência é esta fé que consola, que anima, e como muito bem disse o Marcelo, recolhe a memória e enriquece nas próprias vidas dos descendentes a fé e o carinho por aquele que se foi, mas que permanece. Marcelo terminou muito bem as suas palavras, dizendo que ele, Alberto, permaneça para sempre com a família que ele sempre amou. Então, logo a seguir, quando Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas, não me separarei de vocês, senão eu não teria dito isso. Depois de ir e vos preparar um novo lugar, voltarei e tomarei a vós comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. Isto é, no âmbito desta fé que João recolhe da experiência de Jesus, se rompe a separação, se rompe a distância, e nem mesmo a morte é capaz de criar esse fosso, criar esse abismo entre as pessoas. Então, eu deixo com vocês esta reflexão de São João, que recolheu lá no momento mais doloroso da despedida consciente de Jesus, e sabia que daí a poucos momentos seria assassinado na cruz, mas que quis falar para os seus discípulos, olha, a única coisa que os consolará será esta fé, que é capaz de romper qualquer abismo, por maior que seja, ou qualquer distância, por menor que seja, e que não há mortos e vivos no Deus da vida, mas somente a vida. E como ele disse um pouco antes também, e vida em abundância. Que isso seja o consolo para vocês, para os dois irmãos que estão aqui nesse momento conosco, participando desse rito, para todos os familiares que participam ao vivo, assistindo o canal, e para todas as pessoas que verão esse vídeo, fique com vocês as palavras sentidas, mas calmas, consoladoras do filho Marcelo, e essas palavras de Jesus recolhidas por São João. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e a casa do meu pai é o cosmos inteiro. Agora, para encerrarmos este momento, recorremos a um testemunho de fé, não é uma oração, é um testemunho de fé da tradição, que vem de longos séculos, e que nós vamos dizer agora, juntos. Quem puder, diga aí onde estiver. Isto que é um tesouro da fé. Credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Subiu, e ao terceiro dia subiu ao céu. Desculpem. Foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, e está
sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Amém. Orações que são ditas no encerramento deste ato litúrgico. O Senhor seja convosco. Todos onde estão, mesmo em silêncio, digam, seja também contigo. Oremos, todos juntos, fazendo a oração que Ele mesmo, Jesus, o mesmo que disse, crede em Deus, crede também em mim, ensinou aos seus discípulos e discípulas e a todos nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amém. A divina proteção permaneça convosco para sempre. E com nossos irmãos ausentes. Amém. Amém. Que as almas dos fiéis, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado à família por me convidar para esse momento, passarmos juntos, na lembrança de Alberto Bezerra, esses 2 meses de falecimento. Devolvo a palavra à querida amiga, querida irmã, Daniele Bezerra. Gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando. Esse não é um momento muito fácil para a gente, né? São 2 meses, ainda é muito recente para que a gente compreenda os desígnios divinos, mas nós temos a consciência, a certeza de que o nosso Pai, ele nesse momento está bem. E que nós fiquemos também aqui. Então, eu gostaria de agradecer, sobretudo, ao Dom Orvandil por ter tirado o seu tempo, né, para fazer essa celebração que para nós é de extrema importância. E agradecer aos meus irmãos também que estão assistindo, aos meus parentes, aos meus amigos que nesse tempo, nesses 2 meses, um pouco mais de 2 meses, não me deixaram sozinha, não nos deixaram sozinhos diante do desconforto dessa partida. Então, boa tarde para todos e muito obrigada pela presença de todos vocês. Abraço carinhoso. Saúde.